Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu aparecer aqui para vocês me verem também. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Newton Filho. Para quem não me conhece, sou estudante do curso de Contabilidade da Federal da Bahia. Sou aluno concluinte, estou no último semestre de faculdade. E esse final de semana eu pensei, poxa, eu vou fazer umas questões aqui agora sobre o exame de suficiência da segunda edição do ano 2019. Eu pensei, por que não compartilhar esse conhecimento com o pessoal que também está estudando, com o pessoal que também está se dedicando. Então, trago aqui hoje algumas questões para a gente resolver juntos, tá bom? Para quem não me conhece, esse ano eu fui campeão das Olimpíadas Internas de Contabilidade. Também já passei nessa prova, se não me engano, em 2019.1 foi 2018.2. Obtive um desempenho de 80% da prova, 82% da prova. Um desempenho bom. Tô falando isso não é para me achar não, é só para passar um pouco de credibilidade para vocês, para que vocês me acompanhem ao longo dessas 16, 18 questões que a gente vai resolver em conjunto. Olha, essa prova que eu vou resolver é a prova branca. Recomendo que vocês deem pausa no vídeo sempre que possível para vocês poderem primeiro fazer a questão e depois acompanhar a minha resolução, certo? Essas questões são muito importantes para quem quer relembrar a contabilidade, para quem está aprendendo a contabilidade e para quem pretende passar no exame de suficiência, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Essa aqui. O vídeo, a minha webcam aqui, ela vai se tornar a menos importante de tudo, certo? O fator menos importante de tudo. Vou até colocar aqui para o lado, que o que realmente vai importar aqui agora é a resolução da questão, tá bom? E você acompanhar a resolução. Bom, vamos lá. Vou ler a questão que você já leu e já tentou fazer, tá bom? E quem agora quiser pode dar pause no vídeo e tentar fazer a questão. Vamos lá. A sociedade empresária adquiriu a prazo mercadorias para revenda pelo valor de 300 mil, com incidência de ICMS de 51 mil, incluído na nota fiscal. Adicionalmente, pagou à vista 5 mil a título de frete para transporte das mercadorias, sem incidência de ICMS. Tendo como referência apenas essas informações apresentadas, o lançamento contábil que melhor registra essa operação é... Pessoal, temos aqui um claro exemplo de questão que envolve lançamentos contábeis no quesito de mercadorias e no quesito de impostos recuperáveis, né? O que é que você tem que saber aqui? Você tem que saber aqui que nenhum tributo recuperável pode compor o custo dos seus estoques. Em nenhuma sociedade empresária que depois vai revender essa mercadoria, se tiver na compra ICMS recuperável, você tem que tirar este valor do ICMS, segregando ele do valor dos estoques, tá bom? É o caso daqui. Se você souber isso, você mata a questão. Vamos lá resolver essa questão? Vai ficar mais ou menos o seguinte, ó. Mais ou menos assim. O custo do estoque é o valor da nota, né? 300 mil, menos o ICMS recuperável, que ele mesmo disse aqui pra gente que é de 300, que é de 51 mil, desculpa, de 51 mil, mais o valor do frete. Por quê? Valor de frete pago pelo adquirente da mercadoria, você adiciona no custo do estoque. Então, a gente tem 300 mil, que foi o valor da nota, menos 51 mil de SMS recuperável, mais os 5 mil do frete, pago pelo adquirente, certo? Se o valor do frete, porventura, for pago pelo vendedor, você não pode compor no seu custo o seu estoque. Por quê? Porque você não teve desembolso, não foi você que desembolsou. Então, não tem por que você colocar no custo do seu estoque. Então, feito isso, a gente sabe que o custo do estoque vai ser de 254 mil. Vamos para os lançamentos? O que é que a gente tem? A gente tem que essa compra, ela foi à vista ou ela foi a prazo? Olha, ele mesmo disse aqui pra gente, ó, a compra foi pela revenda, pelo valor de 300 mil, com incidência de ICMS. Aqui, ó, bem aqui, ele diz pra gente, que é muito importante, que foi a prazo, pessoal. Foi a prazo, ó. Não tô conseguindo marcar. Vamos lá. A prazo. Ou seja, se foi a prazo, não vai sair do caixa, vai sair da conta de fornecedor. Tudo bem? E os 5 mil, que ele pagou realmente à vista, adicionalmente pagou à vista 5 mil. E a contrapartida disso? A contrapartida disso vai ser a conta de mercadorias, a conta de estoque, no valor de 244 mil, assim como a gente apurou acima.
E a outra parte da contrapartida débito vai ser 51 mil de imposto a recuperar, que vai ficar lá arriscado no nosso ativo. Então, nesse caso, o gabarito letra C. Fácil, tranquilo, não compreendeu, dá pausa, volta o vídeo. O propósito aqui é a gente fazer questões, a gente compreender questões e matar a banca do CFC, compreender a Consulplan, como é que ela funciona. É questões mais ou menos assim, elas vão se repetir sempre e vamos para frente. Vamos tentar compreender o assunto e não ficar decorando apenas, tá bom? Vamos que vamos. Questão 2, questão bem interessante agora. Questão que vai falar sobre PL. Vamos ler. Em 31 de 12 de 2018, a sociedade empresária apresentou, após apuração e distribuição de seus resultados, as seguintes informações contábeis de algumas contas e seus respectivos saldos. Vamos lá. Aqui ele deu para a gente várias contas de ativo, passivo, patrimônio líquido e pediu para a gente no final o seguinte: baseando-se apenas nas informações apresentadas, o saldo da conta capital subscrito, ou seja, ele quer essa conta que é uma conta de PL, e o valor total do patrimônio líquido, ele quer saber o valor total do patrimônio líquido. Vamos lá, então, pelo que eu pude perceber aqui, ele deu várias contas de ativo, várias contas de passivo, várias contas de PL. Embaixo ele diz: considere que a listagem de contas e saldos não está completa, então está faltando uma conta. Ou seja, que conta está faltando? Está faltando a conta de capital subscrito. E que o saldo da conta capital subscrito não foi informado. Pessoal, então a gente precisa saber duas coisas: o valor do patrimônio líquido e o valor do capital subscrito. Olha, vamos lá. Para fazer essa questão, a gente vai precisar primeiro saber aqui o que é ativo, o que é passivo e o que é patrimônio líquido. Nessa relação de contas que ele deu aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar para a gente aqui, para deixar uma letrinha aqui já acompanhada aqui para a gente. Vamos lá. Essa conta aqui, acho que não vai ficar muito bom. O que é que eu vou fazer então? A gente vai falar mesmo o que vai ser cada coisa aqui, tá bom? E pessoal, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos classificar essas contas entre ativo e passivo. Duplicata a receber é conta de quê? É conta de passivo. Anota aí, duplicata a receber, conta de passivo. Desculpa, conta de ativo. A gente tem a receber. É que eu estava prestando atenção nos comandos aqui, para ver se conseguia marcar e colocar a letra, mas não consegui. Vamos lá, duplicata a receber é conta de ativo. Títulos a pagar, conta de passivo. Imobilizado e intangível, conta de ativo. Reserva de ágio na emissão de ações, conta de patrimônio líquido, conta de PL. Estoque de mercadorias, conta de ativo. Fornecedores, conta de passivo. E IRPJ a compensar, conta de ativo, que você tem a compensar e não a pagar. Reserva legal, conta de patrimônio líquido, conta de PL. Reserva estatutária também, conta de PL. O que é que a gente vai fazer aqui? Para fazer essa questão, depois que você anotou aí para mim do lado o que é ativo, o que é passivo em cada uma dessas aqui, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa conta aqui, a fórmula básica da contabilidade, que é patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. E disso aqui a gente vai achar o PL. Ó. Quem é que a gente colocou aqui? Ó, ativo, 180 mil, que são as duplicadas a receber. 325 mil, que são os imobilizados, certo? 235 mil, que é o estoque de mercadorias. 82.500, que é o IRPJ a compensar. Menos o passivo. Que é um passivo aqui que a gente anotou? Que são os títulos a pagar, mais os fornecedores. Quando a gente faz isso, quando a gente faz ativo menos passivo, a gente acha o valor do PL. A gente acha um PL de 647.500. Então, só aí a gente já mata uma parte da questão. Porque a gente sabe, então, que a questão pode ser letra C, letra D ou letra A. Mas não é isso que a gente quer mais. A gente quer saber o valor do capital subscrito. Gente, basicamente é o seguinte. O somatório das contas de patrimônio líquido da questão, se você pegar todas as contas de PL da questão, dá 310.500. Quais são as contas de PL? Foi aquelas contas que a gente classificou anteriormente, que são a reserva de ágio, 85 mil, que é também a reserva legal, 80.500, e que é também a reserva estatutária, de 145 mil. Somado esses três, nós temos 310.500. Mas perceba,
tá faltando uma conta, tá faltando a conta de capital subscrito. Para chegar na conta de capital subscrito, que é, no caso, para chegar na conta de capital subscrito, a gente tem que fazer a diferença de 647.500 menos 310.500, que é a conta que falta de PL, que vai dar para a gente 337 mil, certo? Sendo assim, gabarito letra C. Tranquilo, pessoal? Uma conta aqui é uma questão que a gente vai precisar entender o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, saber a equação básica da contabilidade, basicamente é essa, trocada de diversas formas, e raciocínio lógico básico, tá bom? Vamos lá continuar? Vamos lá. Questão agora de número 3. Vamos lá, galera. Vou começar a ler essa questão aqui, certo? Uma sociedade empresária foi constituída em 15 de junho de 2015, com a subscrição de 300 mil ações, de valor nominal de R$ 2,50 cada uma. A integralização de parte do capital nessa mesma data se deu da seguinte forma: 15% representado por uma máquina, 25% em moeda corrente, 15% por um conjunto de lojas. Considerando apenas as informações apresentadas anteriormente, é correto afirmar que, pessoal, essa é uma questão, mas uma questão muito parecida no quesito ser uma questão que trata sobre patrimônio líquido, que trata sobre PL, que trata sobre subscrição de capital, mas dessa vez com uma formatação diferente. O que aqui você vai precisar perceber aqui? Olha, ele disse para a gente que nós temos 300 mil ações, certo? E o que ele quer é saber o quanto é que falta. O que ele quer saber basicamente é qual dos quesitos estão corretos. Vamos lá. Se a gente tem 300 mil ações e cada ação custa R$ 2,50, nós temos então que o total do patrimônio líquido é de 750 mil. Pronto, né? Basicamente eu multipliquei o valor de cada ação pelo número total de ações, 750 mil. E nós temos também que ele integralizou 55%. Se você somar 25 com 15 e com 15 novamente, você vai achar 55%. Se ele integralizou 55%, falta então integralizar 45%, né? Fazendo uma subtração aí, basicamente vai faltar 45%. 45% de 750 mil, pessoal, dá quanto? Dá 337.500. Ou seja, a resposta dessa questão é letra C. O capital A integralizar é de 337.500. Ah, por que eu não posso marcar a letra B ali? O patrimônio líquido é de 750 mil. Porque, na verdade, o patrimônio líquido, nessa questão, vai ser 55% vezes 750. Vou até fazer rapidamente aqui pra gente. O patrimônio líquido vai ser de 412.500. Por quê? Porque vai estar integralizado 412.500, vai estar a integralizar 337.500, entendeu? Basicamente, por isso que o patrimônio líquido não é de 750 mil, porque falta integralizar 337.500. Então, gabarito letra C. Vamos lá para a quarta questão. Vamos aumentando o nível, hein? Vamos lá, pessoal. Ler a quarta questão aqui. A sociedade empresária, criada em janeiro de 2018, quando iniciou suas atividades, ao final do ano, as seguintes contas com seus respectivos saldos na sua contabilidade após destinação do resultado apurado. Aí tem uma porrada de contas, bancos conta movimento, títulos a pagar. E o que ele quer saber é o seguinte: a partir dos dados apresentados ao final do ano de 2018, o valor do ativo não circulante imobilizado. Ou seja, dessa listagem de contas todas que ele mostrou para a gente, ele quer saber qual é o valor total do ativo não circulante imobilizado. O que a gente vai ter que fazer? Ler essas contas e descobrir quais são as que fazem parte do ativo não circulante imobilizado. Vamos lá fazer isso? Banco conta movimento faz parte? Não. Banco conta movimento, a conta de ativo circulante faz parte das disponibilidades. Títulos a pagar? Não é, né? É passivo. Imóveis de uso. Imóveis de uso faz parte, sim. Vai fazer parte aqui da nossa continha. 35 mil. Ações em tesouraria. É patrimônio líquido, né? Uma conta redutora de PL, inclusive, né? Fornecedores, passivo. Mercadorias para revenda, ativo. Marcas e patentes, ativo intangível. Capital subscrito, conta de PL.
Adiantamento a fornecedores, conta de ativo para a gente, né? Veículos de uso. Olha, veículo de uso é uma conta de ativo imobilizado. Veículo de uso, 8 mil. Investimento em coligadas. Não, vai ficar lá no ativo não circulante, mas propriedade para investimentos, né? Reserva legal, PL. Adiantamento recebido de clientes, vai estar lá no nosso passivo. Depreciação acumulada de imóveis, vai entrar sim, porque é uma conta que reduz o saldo de ativo não circulante imobilizado. É a depreciação acumulada, é a conta redutora dessas contas. No caso aí, depreciação acumulada de imóveis é a conta que reduz o saldo da conta imóveis para uso, né? Então, vai fazer parte sim. Títulos a receber também não. É uma conta de ativo, capital a integralizar PL, salários a pagar passivo, propriedade para investimento ativo, imposto a recolher conta de passivo, dividendos a pagar passivo, reserva estatutária PL, depreciação acumulada de veículos, vai reduzir a conta de veículos de uso, é uma conta de ativo não circulante sim, vai entrar aqui também no nosso cálculo sim, tá bom? Clientes ativo, empréstimo bancário passivo. Então a gente tem um saldo final de 40.200. Esse é o total do ativo imobilizado. Gabarito, então, letra A. Vamos para a próxima, questão 5. Questão fácil essa, hein? De todas, essa aí foi a mais fácil que teve. Bom, pessoal, questão 5, hein? Você é guerreiro, a gente consegue. Vamos aprender. Qualquer dúvida, pergunta para mim no LinkedIn à vontade. Pode mandar um e-mail para mim também. Não sou professor, sou apenas uma pessoa que compartilha conhecimento, que quer passar conhecimento, quer absorver também conhecimento de vocês. Sua dúvida geralmente também é um ponto que eu aprendo bastante. Vamos lá, dar continuidade? Vou ler a questão. A gerência de recursos humanos de uma sociedade empresária, após a apuração das horas trabalhadas de seu empregado no mês de abril de 2018, elaborou a folha de pagamento do mês para ser paga no 5º dia útil do mês de maio, da qual foram extraídos os seguintes dados. Olha, é uma conta basicamente, pelo que eu estou vendo aqui, uma questão que vai tratar de dados de folha de pagamento, pessoal. Então vamos atentar aqui a um pouco da legislação trabalhista, tá bom? O que ele falou aqui? Falou sobre, botou uma tabelinha pra gente, mostrando salário base, hora extra, INSS, vale transporte, parte do empregado, ou seja, o cara pagou o transporte também, FGTS do mês, né? E vale transporte, parte da empresa. Após verificar que não havia saldo de períodos anteriores, com base nos dados apresentados e acatando o regime da competência de exercícios, o saldo líquido da conta salários a pagar da sociedade empresária em 30 de abril de 2018. Para quem está começando o mundo contábil, né, a gente sabe que a gente tem dois regimes, né? Você tem que saber que existem dois regimes, né? O regime de caixa e o regime de competência. No regime de caixa, as contabilizações são apuradas de acordo com a entrada e a saída de caixa. Se entrou caixa em janeiro, a gente vai registrar em janeiro. Pelo regime de competência, não. Regime de competência, a gente vai registrar quando o fato aconteceu, quando o fato gerador aconteceu. Por exemplo, eu fiz uma venda a prazo em janeiro de 200 mil. Pelo regime de competência, eu vou registrar essa receita de 200 mil em janeiro. Por mais que o caixa, de fato, só vai entrar em dezembro daqui a 5 anos. Não importa. Se o fato gerador foi em janeiro, eu vou registrar a minha venda, a minha receita de vendas em janeiro. Certo? Regime de competência, o fato gerador. Independe da entrada e da saída de caixa. Isso é o que mais pega, geralmente, as pessoas que estão tentando entender contabilidade. Né? Pensam sempre que o contador só registra pelo caixa. Não. É pelo regime de competência, pelo fato gerador, pela data do acontecimento daquilo, tá bom? Vamos lá. Nessa questão aqui, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Vou colocar aqui pra gente. O salário da pessoa foi de 1.800, né? A gente quer fazer o quê? Lembrar que a gente quer fazer o quê? A gente quer saber o saldo líquido da conta salários a pagar. Então, entrou para o trabalhador R$ 1.800, tá bom? Entrou também hora extra. Ele trabalhou um pouco a mais e ganhou R$ 245,40. Ele vai ter que descontar da folha dele o INSS, né? Que a gente tira do salário do trabalhador. Esse não é o patronal, é o INSS que o próprio trabalhador paga, que está tão em discussão aí, né? Queria trabalhar mais, trabalhar menos, né? Vamos retirar o transporte que ele vai pagar, certo? O transporte pago
pela conta dele. O FGTS a gente não leva em consideração, porque o FGTS é uma alíquota de 8% do salário dele, 7% do salário dele, que é pago pelo seu empregador, tá bom? FGTS que a gente sabe que hoje é remunerado pela Caixa Econômica Federal por taxas menores, inclusive, do que a poupança, certo? Até mesmo que a inflação. O FGTS não vai entrar. O transporte pago pela empresa, vamos colocar assim, que foi pago pela empresa, não por ele. Vamos fechar a conta. O saldo líquido vai ser de salário a pagar de 1.930,41. Resposta, então, letra D de dado. Beleza, pessoal? Questão 6. Questão fácil, questão trabalhista. Se atentar um pouco aqui ao que entra e ao que sai. E é isso aí. Vamos lá, questão 6. Vamos que vamos, com foco. Sempre dando pause nos vídeos, tentando fazer e depois acompanhando a minha resolução, tá bom? Vamos que vamos. Questão 6. Pessoal, finalmente pegamos uma questão agora um pouco mais pesadinha, tá bom? Não é difícil, fácil também. É uma questão de estoques, uma questão de média móvel ponderada. A questão é tranquila também. Basta a gente ter um pouco de atenção. Falei pesadinha no sentido de ter um pouco mais de atenção. Vamos lá ler a questão com atenção. Tente fazer, depois tente acompanhar minha resolução. Uma sociedade empresária de comércio varejista apresentou nos meses de janeiro a março de 2018 as seguintes movimentações de compras, vendas e devoluções de um certo produto em seu estoque. Então, registrou uma porrada de entrada, uma porrada de saída, daqui a pouco a gente volta aqui, tá bom? Não considerar os tributos, geralmente essas questões não mandam considerar tributo, que ia ficar muito mais complicado. Vamos lá. Considere que a sociedade empresária adota o método da média ponderada móvel para controle e avaliação do estoque de seus produtos em 28 de fevereiro de 2018. Em relação a esse produto, é correto afirmar que o valor total em estoque e o somatório do custo de mercadoria vendida e o somatório da receita bruta. Então, ele deu várias transações de entrada e saída, deu saldo inicial de estoque também. E o que ele quer nessa questão para a gente é o valor do saldo, o valor do CMV e o valor da receita bruta. Vamos lá? Gente, toda a questão de estoque, para facilitar, tente fazer uma ficha de estoque. Tente decorar como é que funciona mais ou menos uma estrutura de uma ficha de estoque, tá bom? Compreenda também, mas decore mais ou menos a ficha de estoque. Eu vou dar ela pronta aqui essa questão e eu vou te explicar ponto a ponto como é que eu elaborei ela. Ó, é o seguinte. Vamos voltar para as transações aqui que eu tinha falado com vocês. Vamos lá. O saldo, ali onde tem 01. 01. O saldo em estoque desse produto em 31 de dezembro de 2017 era de 250 unidades. Então, tá vendo aqui? Eu basicamente coloquei 250 unidades. O preço, R$3. 3 vezes 250, o total deu 750. Perceba como eu coloquei, ó. Entrada, saída, saldo e as datas. Presta atenção nisso, como vai ser importante. Esse preço aqui, que vai ficar, é sempre o preço médio, tá bom? Preço médio, basicamente, como é que eu defino ele? Eu pego o total, que tem aqui, e divido pela quantidade, tá bom? Sempre vai dar esse preço aqui. Então, total, dividido pela quantidade, vai dar esse preço médio para mim. Em 10 de janeiro, onde tem ali 02, em 10 de janeiro, foram vendidas 80 unidades pelo valor de 416. Vendeu, então teve o quê? Uma saída de estoque. Registrei, saída 80. O preço foi a R$3, porque o preço médio anterior era 3, então só pode ter sido por 3. 3 vezes 8, 240 é o valor total da saída, tá bom? Ah, Nilton, e o valor de venda? Você vai registrar ainda não? O valor que foi vendido? Ainda não, daqui a pouco. Certo? E vou atualizar o meu saldo aqui. Se tinha 250, saiu 80, ficou 170, certo? 250 menos 80, 170. O preço médio é o mesmo, porque saiu pelo mesmo valor. E atualizei o meu total aqui. Como é que eu atualizei meu total? 3 vezes 170, 510, tá bom? Ou 750 menos 240 também vai dar 510. Vamos lá, transação 3. Em 15 de janeiro foram vendidas 100 unidades pelo valor de 480. A mesma coisa. Dei baixa 100 unidades a R$3, 100 vezes 3, 300. Diminui o meu estoque em 100, ficou 70. O preço médio é o mesmo, porque saiu pela mesma quantidade. E o total, basicamente, eu multipliquei 70 vezes 3, 210. Quarta transação, agora de entrada, hein? Presta atenção. Em 28 de janeiro, foram compradas 300 unidades a R$4,48 cada.
Quantidade entrou 300, preço 4,48. 300 vezes 4,48 deu 1.344. Atualizei, tinha 70, entrou mais 300, ficou 370. O preço médio foi 4,20, por quê? Como é que eu achei esse preço médio? Peguei esses 1.344 daqui, somei com 210, deu um total de quanto? 1.554. Dividi 1.554 por 370, tem um preço médio de cada item de 4,20. Simples assim, certo? Transação número 5, e a última. Em 10 de fevereiro foram vendidas 150 unidades pelo valor total de R$ 750. Mais uma vez, registro uma saída de 150. O preço médio agora é 4,20, então registro por 4,20. Um total de 630. O saldo atualizo, né? Restaram agora 220. Preço médio 4,20. Total 924. Pronto. Agora, gente, com essa ficha de estoque pronta, a gente tem basicamente quase toda a questão na mão. Vamos se atentar agora às perguntas. Ó. Ele quer saber primeiro, é correto afirmar que o valor total em estoque. Gente, o valor total em estoque é o saldo final aqui, ó. Ficou quanto? R$ 924. Acabou. Só pode ser letra B ou letra D. Agora ele quer o CMV. Gente, o CMV é a saída do estoque. É o custo da saída do estoque. O que a gente faz? Basta a gente somar essa coluna de total aqui, ó. 240 mais 300 mais 630 deu 1.170. É o valor que saiu. Já sabemos que o gabarito é a letra D. Vamos agora achar mesmo assim a receita bruta. Lembra que eu te falei que os valores que você vendeu, daqui a pouco a gente vê isso? Porque a gente vai ver aqui agora. Vendeu no item 2 aqui 416, depois vendeu por 480 e por fim vendeu por 750. Total deu quanto? 1.646. Gabarito letra D. Questão fácil, tranquila, só exige um pouco de paciência, só exige um pouco de calma e tranquilidade. Questão que você acerta. Como aqui é uma prova do exame, o importante é você atingir 50%, mas se fosse um concurso ou algo da vida, você acerta e o candidato que está nervoso e também despreparado não vai acertar, tá bom? Questão número 7. Vamos lá, continua treinando. Afinco. Faz a questão, pausa, depois acompanha a minha resolução. Vamos junto? Vamos lá? Questão 7. Vamos lá, pessoal. Vou ler a questão 7 agora, hein? Questão tranquila também. Bem tranquila, exige um pouco de noção de lançamento contábil, né? Basicamente, são dois pilares. Se você saber bem uma classificação de conta, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, saber quais são as contas redutoras de cada uma, 25% da prova a gente tá sabendo bem, tá bom? Vamos lá. Os registros e lançamentos contábeis realizados na contabilidade de uma sociedade empresária provocam alterações e modificações dos principais grupos de contas do patrimônio. A partir de algumas transações e operações ocorridas no patrimônio no mês de abril de 2018, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então temos 3 proposições, vamos lá marcar cada uma, tá bom? Com calma, com tranquilidade, vamos lá acertar cada questão, cada item. O pagamento de uma despesa de salários de empregados do mês anterior, no dia 5 do mês seguinte, diminui o ativo e o passivo exigível e não gera nenhuma mudança no patrimônio líquido. Vou reler para a gente. O pagamento de uma despesa de salários de empregados do mês anterior, perceba, do mês anterior, o pagamento de uma despesa de salário de empregado do mês anterior, no dia 5 do mês seguinte, diminui o ativo e o passivo exigível e não gera nenhuma mudança no patrimônio líquido. Gente, questão ultra mega power verdadeira. Verdadeiríssima. Por que verdadeira esse item? Gente, a despesa, ela é registrada, lembra que eu te falei, regime de competência? Ela é registrada no momento que acontece. Quando foi que aconteceu essa despesa? No mês anterior. Então você registrou um passivo, certo? E depois contabilizou a despesa. Passivo e despesa. O pagamento que vai ocorrer no mês seguinte não diminui o patrimônio líquido. O que diminuiu o patrimônio líquido foi a contabilização da despesa no mês seguinte, certo? O pagamento não. Perceba. O pagamento basicamente só vai creditar a caixa e debitar contas a pagar, liquidando então o passivo que antes está. Tá bom? Segundo item. A compra de ações da própria empresa, ações em tesouraria, né? Geralmente as pessoas não conhecem ou se confundem, né?
Quando a empresa ela compra suas próprias ações, essas ações ficarão contabilizadas em uma conta de PL chamada de ações em tesouraria. A compra de ações da própria empresa, à vista, diminui o ativo, não afeta o passivo exigível e aumenta o patrimônio líquido. A compra de ações da própria empresa, à vista, diminui o ativo, não afeta o passivo exigível e aumenta o patrimônio líquido. Falso. Por que falso? Porque quando você compra ações, você tira dinheiro do caixa e debita em ações em tesouraria. Ações em tesouraria, para quem não conhece, é uma conta redutora de PL. Ela vai diminuir o valor que você tem no seu patrimônio líquido, tá bom? Então, se comprou ações da própria empresa, vai ficar registrado nessa conta ações em tesouraria e uma conta redutora de PL. Então, falso. Tem um então verdadeiro, falso até então. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Terceiro item. Fez uma pausa aí para beber uma água. Terceiro item. A compra a prazo de um imobilizado altera o passivo exigível e aumenta o patrimônio líquido. Bom, já até coloquei aqui a contabilização de como isso é um absurdo, de como isso está falso, né? A compra a prazo de um imobilizado altera o ativo, altera o passivo e aumenta o patrimônio líquido. Gente, a compra a prazo de um imobilizado apenas vai ser creditado na conta de contas a pagar, não vou chamar de fornecedor, porque não é um estoque, né? E o débito vai ser na conta de ativo imobilizado. Não vai gerar nenhuma diferença no patrimônio líquido. Quando é que a gente vai gerar uma diferença no patrimônio líquido? Quando o valor que você registra geralmente no ativo é maior do que você registra no passivo, ou o valor que você registra no passivo é maior do que o valor que você registra no ativo. Essa diferença entre um e outro, geralmente não, sempre vai impactar o PL de alguma forma. Isso é, basicamente, impacto no patrimônio líquido. Por exemplo, recebi uma receita de vendas, perceba, de 300 mil, vou registrar no meu ativo 300 mil, não há nada a ser registrado no meu passivo, então eu vou lançar onde? No meu PL, vou lançar onde? Na minha conta de resultado, 300 mil, tá bom? Então, gabarito dessa questão é letra C, verdadeiro, falso, falso. Dando continuidade. Pessoal, mais uma questãozinha, vou começar a ler aqui, hein? A sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2018 os seguintes dados de transações realizadas no período. Bom, basicamente, ele deu vários dados aqui que compõem uma DRE, certo? É bom vocês estudarem a estrutura de uma DRE, cai muito, despenca. E se vocês querem ser bons contadores, analistas de investimento ou trabalhar na área financeira contábil, saber uma estrutura de uma DRE é importantíssimo. Feito isso, ele quer saber qual é o lucro bruto, receita líquida, lucro antes dos tributos sobre o lucro e também quer saber o lucro antes das despesas e receitas financeiras. O que a gente tem que fazer aqui? Ele quer basicamente que a gente estruture essa DRE que está desmontada, tá bom? A gente vai então estruturar essa demonstração do resultado. Vamos começar. O primeiro item que a gente vai ter que colocar, que toda DRE começa, é o quê? É o item da receita. Então, vamos lá. Receita de vendas, 286.400, tá bom? Depois disso, a gente vai precisar colocar tudo aquilo que vai ser dedutível dessa receita, que é o quê? O ICMS sobre vendas. Também, se a gente tiver aqui alguma conta de cancelamento de venda, de abatimento comercial, não financeiro, comercial, a gente vai também colocar aqui nesse exato momento. Para que isso? Para a gente poder apurar a receita líquida. Então, o que é que já foi aqui? Já foi a receita com vendas, já foi o ICMS sobre vendas, tá bom? Vamos lá. O que é que a gente vai apurar agora aqui? A gente vai ter que apurar agora o CMV. O CMV eu achei e o valor do CMV foi 155.900. Newton, como é que você achou o valor do CMV aqui
sendo que ele não dá aqui nas contas o valor do CMV propriamente pura, assim, de maneira taxativa. Você me vê. Olha, ele dá para mim o estoque inicial, ele dá para mim o estoque final, ele dá para mim as compras feitas. Ele dando esses três componentes aqui, eu busco aquela regra básica do CMV, que CMV é igual a estoque inicial, mais compras menos estoque final, tá lembrado? Isso aqui é importantíssimo, hein? Então, o estoque inicial, 35.500, ele deu aqui pra gente. Somei mais 145 mil de compras líquidas de mercadoria no período, 145 mil. Por que é importante compras líquidas? Porque significa que ele já bateu aqui o valor do imposto recuperado. Lembra lá da primeira questão? Olha aqui voltando, já bateu, então tá ótimo. Menos o estoque final também que ele deu pra gente aqui de 24.600, tá bom? Feito isso, achei o CMV de 155.900. Vamos lá, vamos dar continuidade agora. Achamos então o famigerado lucro bruto e vamos para as despesas administrativas, operacionais. Então a gente vai ter salário, 14.500, tô pegando tudo daqui, gente, não é invenção minha não, 14.500, tá vendo? Despesas de salário e encargos sociais. Depois nós temos então as comissões, 2.800, tá vendo? Comissões. E outra, gente, aqui você percebe que eu troquei, ó. Onde está comissões aqui, leia o valor de 4.296. O resultado final vai dar correto, porque eu tinha feito isso no papel à parte. Então, onde tem comissões aqui, coloque o valor de 4.296, certo? Vou até fazer essa mudança aqui agora, na prática, para vocês não se confundirem aqui, para deixar certinho. Pronto, fiz a mudança. Comissões está correto. Coloquei o valor também das outras despesas administrativas. Temos então agora o valor do lucro antes do resultado financeiro. Basicamente toda DRE vai ser estruturada assim. Receita. Na verdade, uma DRE que você for abrir hoje numa empresa de capital aberto, dificilmente vai começar pela receita bruta. Já vai começar pela linha receita líquida, né? Você vai achar a receita bruta e nota explicativa, tá bom? Então vamos lá. Receita bruta, tudo aquilo que vai abater dessa receita bruta para a gente achar a receita líquida, o CMV. Dito isso, a gente tem o lucro bruto, deduziu das despesas operacionais, temos o lucro antes do resultado financeiro. Depois, a gente agora vai ter o resultado financeiro. A gente vai incluir os juros dos clientes, 4.680, tá bom? Aplicação financeira, 8.420 e despesas bancárias, que pode ter tido com algum empréstimo, algo do tipo. Feito isso, nós vamos ter então o lucro antes do imposto de renda. Depois aqui a gente iria calcular o IR, a depender da empresa, a gente teria uma alíquota diferente. E perceba, o que a gente fez aqui foi organizar os dados que tem nessa questão na estrutura de uma DRE e achamos o valor de lucro antes do IR de 66.516. Vamos agora validar cada preposição aqui. O lucro bruto foi o valor de 237? Não foi. Né? Lucro bruto foi 81 mil. A receita líquida foi 81.812? Não. O que foi isso aqui foi o valor do lucro bruto. O lucro antes dos tributos sobre o lucro foi de 66.516? Foi. Gabarito correto. Letra D está errado, porque não foi 53.416, foi 60.216. Beleza, pessoal. Questão que vocês precisam entender a estrutura de uma DRE. Vocês precisam compreender que a DRE vai começar com receita bruta, depois você vai deduzir, vai achar a receita líquida, vai tirar o CMV, vai achar o lucro bruto, vai depois tirar as despesas operacionais, salário, frete, comissões, depreciação, amortização, vai achar o lucro antes do resultado financeiro, vai depois vai verificar qual foi o resultado financeiro e vai achar o lucro antes do IR. E depois vamos achar então o lucro líquido, né? Se aqui tivesse o imposto de renda, teríamos então o lucro líquido, tá bom? Grave, decore a estrutura de uma DRE, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, questão 9. Gente, pense numa questão, só para você ver o tamanho aqui, né? Eu coloquei aqui do lado, né? Pense numa questão não difícil, mas que tá caindo cada vez mais, que você precisa aprender essa demonstração. É uma questão sobre DVA. Só nessa prova teve 3 questões, pelo menos, de DVA, até onde eu vi. 3 questões, pelo menos, tá bom? Vamos lá.
A sociedade empresária elaborou em 31/12/2018 a sua demonstração do resultado do exercício. Tudo certinho ali, como você vê, receita, despesa operacional, depreciação de imobilizado, tudo certinho, tá vendo? Conforme apresentado e como determina a legislação societária. É obrigada a elaborar e divulgar a demonstração do valor adicionado. Então, como ela disse, é o seguinte: as empresas são obrigadas de capital aberto, anônimas, são obrigadas a divulgar a DVA, junto com um conjunto completo de demonstrações contábeis. Foi isso que ela disse aqui pra gente. Então, ela quer o quê? A partir das informações apresentadas pela DRE, demonstração do resultado do exercício, elabore o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Ou seja, elabore não, ache, me encontre o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Gente, para quem não sabe, pausa agora o vídeo e pesquisa o que é DVA, tá bom? Vou fazer uma síntese aqui para você. DVA é uma demonstração relativamente nova, se não me engano, vem de 2011 ou de 2013. Foi uma criação até junto do pessoal da FIPECAF, até do professor Eliseu Martins. O próprio nome diz, né? Demonstração do valor adicionado. O que essa demonstração visa a perceber? O quanto é que uma empresa, que uma sociedade anônima, adiciona de valor à economia de um país, né? Bem parecido com o PIB. O quanto é que essa empresa colabora com o Produto Interno Bruto, tá? E como é que essa empresa distribui esse PIB? Para quem é que esse PIB vai? Então, vai ser destinado para quem? Para o governo, para os seus funcionários, para os seus acionistas. Como é que então funciona a geração de valor dessa empresa? Como é que essa empresa gera valor? Como é que essa empresa colabora com o Produto Interno Bruto do país? E, sobretudo, como é que ela distribui? Essa é a estrutura de uma DVA. Toda DVA nada mais é do que uma reorganização de uma DRE, só que é uma DRE reorganizada com o objetivo de a gente perceber não só como essa riqueza é distribuída, mas como essa riqueza ela é criada. Então, a gente vai ter receitas, parte 1, parte 2, insumos adquiridos de terceiro, parte 3, valor adicionado bruto, 4, depreciação, amortização e exaustão, 5, valor adicionado líquido produzido pela entidade, que é nosso objetivo nessa questão, chegar até esse ponto, e o 6, valor adicionado recebido em transferência, 7, total a distribuir, 8, valor adicionado distribuído. Como é que funcionou a distribuição, então, dessa geração de riqueza? Vamos lá, pessoal. Nessa questão, vamos começar com a parte 1 ali, receita. Ó. Receita envolve receita bruta de mercadorias. Por que bruta? Porque geralmente as pessoas podem colocar líquida. Eu quero a bruta. Com imposto. Não quero aquele 149.600, não. Eu quero 180 mil aqui, entendeu? Certo? Porque depois eu vou demonstrar que parte desse SMS, ali no item 8, eu vou colocar ele aqui, ó, que eu distribuí esse valor que eu criei para o governo. Então eu vou colocar aqui no item 8 que eu vou colocar esse tributo aqui, tá bom? Não é o caso dessa questão, mas se ela fosse completa, você ia me ver colocando os 30.600 aqui dentro de imposto, taxa de contribuições. Não tivemos outras receitas, certo? Então ficou total de 180 mil. Na segunda parte, vamos colocar o quê? Os insumos que a gente adquiriu de terceiros, né? Tudo aquilo que a gente usou de terceiros, como água, luz, energia, mão de obra de terceiros, não funcionários, certo? Os seus funcionários são parte da sua empresa. Terceiros aqui, aqueles que estão fora da companhia, fora da empresa. Nesse caso aqui é só o CMV de 85.600. Gente, detalhe. Tem questão que você vai colocar o CMV colocando de novo os tributos recuperáveis. E tem questão que você vai tirar esses tributos recuperáveis, né? O CMV que tem na DRE, ele já é líquido de impostos recuperáveis, como a gente sabe. Nessa questão aqui, é uma questão que, como ele não deu o valor dos impostos recuperáveis das mercadorias, você então vai colocar líquido mesmo, tá bom? Mas é mais de tentativa e erro, ainda as questões as bancas estão aprendendo ainda a DVA, então com o tempo você vai ver só a parte ali de custo dos produtos bruto, né? O valor de 85.600 junto com o imposto a recuperar. Por quê? Porque, mais uma vez, se você colocar bruto aqui de impostos recuperáveis, aqui você vai deduzir, aqui você vai entregar também, tá bom? Nesse caso aqui, você vai extrair literalmente o CMV. Feito isso,
A gente tem o valor adicionado bruto, que nada mais é do que a subtração do item 1 com o item 2, né? De 94.400. Temos uma depreciação, amortização que eu peguei daqui da minha DRE, tudo eu estou pegando da DRE, de 9.800, certo? Tenho então o valor adicionado líquido, pessoal, pegando 94 mil, subtraindo de 9.800, de 84.600, tá bom? Perceba que a própria estrutura ela é autoexplicativa, soma, subtrai, é uma estrutura importante. Se você aprende ela direito, você sai na frente. Grave essa estrutura, compreenda essa estrutura, leia um pouco sobre a teoria da DVA, como foi que o professor Eliseu Martins pensou nela. Tem até um artigo que ele fala comparando as demonstrações contábeis e o Japão, falando sobre PIB e tudo mais. É bem interessante. Vamos lá? Da continuidade, questão 10. Pessoal, deixa eu aparecer aqui. Vamos lá, questão de número 10. Questão tranquila também. Questão de investimentos, né? Questão de equivalência patrimonial, questão importante também, sobretudo para quem quer no futuro se tornar um futuro analista de investimentos, compreender bem essa sistemática de quando é que você reconhece como uma coligada, controlada, quando é que se aplica o método de equivalência patrimonial, o método de custo, quando é que você mensura valor justo. Importante, dá uma estudadinha lá no CPC 18, tá bom? É importante você ler sobre isso aí também. Vamos lá, pessoal. E também no CPC 09, que vai falar sobre demonstrações consolidadas. Porque até o caso dessa questão. Vou ler. Analise as afirmativas a seguir. No exercício social de 20x3, a companhia Beta SA apurou lucro líquido de 280 mil. Parte desse lucro líquido, ou seja, 37,5, foi obtido por meio de uma operação de venda de mercadorias para a companhia Alfa SA. Certo. No encerramento do exercício social de 20x3, todas as mercadorias adquiridas nessa operação de venda ainda constavam no estoque da companhia Alfa. Tá. O que a gente percebe aqui? Alfa e Beta tiveram transações entre partes relacionadas, certo? Uma vendeu para outra mercadorias. A companhia Alfa detém 25% de participação no capital social da companhia Beta. Agora então a gente tem que o seguinte, que Alfa ela controla Beta. Beta então é controlada de Alfa. E elas tiveram transações entre si. Transações, particularmente o que houve aqui foi que Beta, certo? Ela vendeu para Alfa. Vou até ler novamente. Parte desse lucro líquido, ou seja, 37,5, foi obtido por meio de operação de venda de mercadorias para a companhia Alfa. Exatamente. Beta vendeu para Alfa. E tem, então, lucro não realizado constando nos estoques de Alfa. Tá bom? Essa participação é de 25%. E ela diz para mim que Alfa exerce influência significativa. Isso é importantíssimo. Se exerce influência significativa, significa que eu sou uma coligada. E se eu sou uma coligada, uma controlada, que método que eu utilizo para poder mensurar meus investimentos nessas empresas? Equivalência patrimonial. Lembra para mim o que é equivalência patrimonial? É o quê? Se o patrimônio da minha investida variou em 100 mil e eu tenho 10%, o que eu faço? Aplico 10% em cima de 100 mil. Então, o meu investimento aumentou em 10 mil. Se o patrimônio da minha investida aumentou em 1 milhão e eu tenho 10%, então eu aplico 10% em 1 milhão e eu trago para mim, então, 100 mil. Certo? Equivalência patrimonial é isso. Variou para cima ou variou para baixo, eu aplico a minha participação nessa variação de patrimônio líquido da minha investida. Tá bom? Vamos ler essa questão. A companhia Alfa não é controlada, ou seja, não há nenhuma empresa que controle ela, e não sofre influência significativa de outras companhias. Isso é para falar o quê? Então significa que Alfa vai consolidar as demonstrações de Beta no seu balanço, tá bom? Então vamos lá. Ó, gente, o que a gente percebeu aqui? Toda vez que há transação entre partes relacionadas, entre empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, como no caso aqui Alfa e Beta, o que você precisa fazer? Antes de aplicar o seu percentual de participação no lucro daquela empresa, no patrimônio líquido daquela empresa, você precisa eliminar essa transação entre vocês duas. Como é que você elimina?
Seguinte, o lucro líquido de beta foi de quanto? 280 mil, tá bom? E teve uma... E a transação entre as duas deixou um lucro em alfa de 37,5%. O que a gente faz? Simples. Aplica 37,5% em cima dos 280 mil. Dá quanto isso? 105 mil. Então, o lucro não realizado entre as duas é 105 mil. Abato esse lucro não realizado, tenho então um lucro ajustado de 175 mil. O que é esse lucro ajustado? Esse lucro ajustado nada mais é do que o lucro, do que a variação do patrimônio líquido, na qual eu posso aplicar meu capital. Por que eu não poderia aplicar antes nos 280? Porque o lucro de 280 tinha ruído para mim. Como assim ruído? Porque esse lucro de 280 teve colaboração minha. Então, como é que eu vou aplicar um percentual em cima de um lucro que eu mesmo gerei nela? Tipo, eu vou estar registrando em duplicidade, né? Então, eu preciso retirar esse lucro não realizado. Eu preciso tirar esse lucro que eu, empresa controladora, gerei nela, tá bom? Então, tirei esse lucro, tenho então meu lucro ajustado, e o percentual de 25%, que é o percentual que eu tenho de participação nela, eu aplico. Esse percentual de 25% em cima do lucro ajustado, nós temos então 43.750. O gabarito dessa questão então vai ser gabarito letra D de dado, tá bom? Então retomando, só para a gente entender, alfa ela é coligada de beta, ela tem 25% de participação de influência significativa. Se tem influência significativa, é uma coligada, no caso de 25%, aplica o método de equivalência patrimonial, tá bom? Se 50% eu tivesse controle, aí sim ela iria controlar, tá bom? Na equivalência patrimonial, eu aplico a minha porcentagem em cima do lucro da minha investida, em cima da variação que ela teve de PL, né? Só que eu criei um lucro naquela empresa, eu criei um ruído naquela empresa, então eu vou eliminar esse lucro que eu gerei nela, tá bom? De quanto? De 105 mil. Elimino, tenho então um lucro ajustado de 175, o que depois eu aplico minha participação de 25%, que dá 43.750. Newton, como é que eu achei os 105 mil? 37,5 foi a porcentagem de lucro não realizado. Eu apliquei 37,5 em cima de 280. Por que eu estou repetindo essa questão? É uma questão que geralmente as pessoas costumam se atrapalhar. Algumas faculdades não falam sobre esse assunto porque falta gente qualificada para falar. Então estude, busque você mesmo compreender sobre esse assunto. Vamos lá agora, questão número 1. Estamos acabando, hein? Estamos acabando. Mas uma questão que envolve investimentos, análise de investimentos. Vamos lá. Atente às informações seguintes. Dá uma pausa, toda a questão, dá uma pausa, tenta fazer sozinho, certo? E depois você faz. Depois você acompanha a minha resolução, tá bom? Isso é imprescindível para a gente conseguir atingir o sucesso nas avaliações e na vida. Vamos lá, agora eu vou ler a questão. Atente às informações seguintes. A companhia A controla 100% das companhias B e D. Aqui eu coloquei um grafismo, uma representação gráfica. Quem colocou essa parte gráfica aqui foi eu, não foi a prova não, viu? Foi a banca não. Então vamos lá. A controla B e D, tem 100% de B e D. A companhia A tem participação acionária na companhia C, mas não disse quanto. Sem exercer controle, não exerce controle, ou nenhuma influência significativa, ou seja, não vou fazer equivalência patrimonial, ou seja, basicamente não vou consolidar essas demonstrações, tá bom? Não vou consolidar, que na priori eu só consolido das minhas controladas, das empresas que eu controlo, tá bom? A companhia A mantém essa participação com o objetivo de receber dividendos e a venda futura das ações com valorização, ou seja, eu apliquei meu capital em C na estimativa de especulação, meramente especulativo. É que nem você, pessoa física, compra uma ação de Banco Inter, de Bradesco. Você compra por dois motivos, para extrair dividendos e para especular. Mesmo objetivo, então, da companhia A, que, pelo mesmo motivo, ela investiu em C. C, talvez, de CVC. Ela pode ter investido na CVC com esse objetivo. Mais crescimento do que dividendos, né? CVC. Vamos lá.
A companhia A está obrigada a apresentar demonstrações consolidadas em conformidade com a NBC TG 36, da ordem dessa norma. Com base nas informações apresentadas no que dispõe a norma brasileira de contabilidade, demonstrações consolidadas, é correto afirmar que as demonstrações consolidadas apresentadas pela companhia A é de... Vamos lá, vamos analisar cada uma dessas preposições, tá bom? Vamos para cada uma. Evidenciarão, preposição A, evidenciarão a posição financeira e os resultados das operações das companhias A, B, C e D como se fosse uma única entidade. Não é. Por que não é? Porque você não vai consolidar a companhia C junto com você. Você não vai consolidar. Você vai consolidar B e D, certo? Porque B e D você controla, você precisa consolidar, você precisa divulgar essas demonstrações no formato individual e também no formato consolidado. Mas a companhia que você não tem força significativa, que você não controla, não há por que você consolidar as demonstrações dela junto com as suas demonstrações. Então, a letra A está errada. Letra B, vamos lá. Combinarão itens similares de ativos, passivos e patrimônio líquido, receita, despesa e fluxo de caixa com os de suas investidas, BD. Ou seja, você vai combinar, você vai consolidar, você vai unir com B e D. Perceba, ele citou B e D e não C. Ou seja, é B e D. É B e D que eu controlo. É B e D que eu devo consolidar. É B e D que eu devo juntar ativo com ativo, passivo com passivo, pele com pele. Como se fosse assim, né? Consolidação, né? Então, são elas que eu devo fazer isso, né? Então, letra B é a correta. Letra C. Eliminarão integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receita, despesa, fluxo de caixa, intragrupo, relacionado, transações. Você realmente deve fazer. Lembra da questão anterior, letra 10? Questão 10? Que teve uma transação dentro do grupo econômico e tudo mais. Então, se você tiver uma transação entre B e D, realmente você tem que fazer a eliminação antes de fazer a própria consolidação. Mas no caso de C, não. Porque C eu não tenho influência significativa. C eu não aplico o método de equivalência patrimonial. E é nesse método que eu tenho que eliminar as transações intragrupo, certo? Não é o caso de A investindo em C, não é por isso. Então não é nem o método de equivalência patrimonial que a gente utiliza aí, tá bom? Letra D. No que tange às transações similares e outros eventos em circunstâncias similares, serão elaboradas utilizando políticas contábeis uniformes, aquelas utilizadas para as companhias B, C e D. Gente, você só é obrigatório utilizar políticas contábeis uniformes nas companhias que você vai consolidar as suas demonstrações. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui. Skol, Brahma e a Hold Ambev. As demonstrações da Skol e as demonstrações da Brahma e as demonstrações da Ambev tem que ter uma política contábil bem uniforme, bem parecida daquilo que é possível, tá bom? Para poder consolidar. Vamos supor que a Ambev tem uma participação mínima em uma empresa de suco. Nem vou falar de suco, empresa de minério, para não ter nada a ver com a quantidade de minério lá da África, por exemplo. Você vai para a empresa da África e a Ambev é obrigatório que tenha uma política contábil uniforme? Não, porque ela tem uma participação mínima no sentido de especulação, no sentido de ter dividendos, não no sentido de ter uma coligada, não no sentido de exercer influência significativa. A não sei que a Ambev no futuro aumente sua participação de capital e aí sim configure um caso de ser uma coligada ou controlada, o que não é o caso aqui no meu exemplo hipotético, tá bom? Então, gabarito dessa questão, letra B. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Essa questão aqui, eu até já deixei aqui na frente já a resolução. Vamos lá, pessoal. Lê a questão, hein? As informações... Pausa a questão, tenta fazer, depois acompanha a minha resolução. As informações correspondem à companhia A e ocorreram no exercício de 20x1, né? De janeiro a dezembro. Então a gente tem uma porrada de transação, mais uma vez, né? E embaixo ele quer o seguinte: considerando as informações apresentadas, assinale a seguir o resultado antes dos tributos sobre o lucro, que deveria ser corretamente divulgado pela companhia A nas demonstrações do resultado de encerramento do exercício social de 20x1.
Eu já até deixei ali a resposta, mas vamos analisar. O que a gente quer nesse caso aqui é o seguinte: verificar qual dessas transações tem a ver com o DRE, né? Tem a ver com afetar o resultado líquido, né? Tem a ver com alterar a posição líquida da empresa. E não só fato permutativo, né? Ativo, passivo no mesmo valor, e sim fato modificativo. Lembra quando eu te falei que é o fato modificativo? Quando tem um registro de um ativo maior que um passivo, ou um ativo diretamente com conta de resultado, um passivo diretamente com conta de resultado, configurando então um fato modificativo, ou seja, um fato que modifica a posição líquida da empresa. É isso que a gente vai ver aqui, o que muda a posição líquida para o que não muda a posição líquida da empresa, tá bom? Vamos lá. Compra de imobilizado à vista. Isso muda a posição líquida da empresa? Isso não muda a posição líquida da empresa. Isso nada mais é do que uma saída de caixa e uma contabilização no ativo, é um mero fato permutativo. Pagamento em dinheiro de 40 mil a fornecedores, com uma consequente baixa de uma obrigação que existia em seu passivo circulante. Olha, no momento da configuração da obrigação, registrou um passivo e uma despesa, né? Mas isso foi no momento. Agora ele só pagou. Ele tirou o dinheiro do caixa, acreditou lá o ativo e debitou lá um passivo. Ou ele debitou passivo dando baixa no seu passivo, ou seja, é outro mero fato permutativo, sim, também. Vendas de mercadoria que geraram 1.166.000 de receita líquida e 849.225 de custos dos produtos vendidos. Gente, tá falando de DRE, tá falando de modificação do patrimônio. Acabou esses dois, coloca os dois aí para a gente poder fazer nossa conta, que eu coloquei, tá vendo? 1.166 e 849. Reconhecimento de despesas exagerais de vendas, mais uma vez, 205 mil. Você também poderia fazer essa questão montando a estrutura da DRE. Eu não fiz por questão de tempo ou por questão de praticidade, mas é bom fazer montando aquela estrutura daquela questão anterior. Pronto, replica aqui e com esses valores, tá bom? Reconhecimento de receita financeira, 38.347, também coloquei, certo? E aqui vem, bem importante esse ponto aqui. Estudos econômicos realizados no ativo B mostraram evidências significativas de que o valor contábil desse ativo excedia o seu valor recuperável em 10 mil. A companhia A reconheceu este valor como perda pela não recuperabilidade de ativos durante o ano. Gente, mas um caso aqui também vai ser uma despesa, 10 mil. Vocês sabem o que é teste de impairment, o que é valor recuperável? Vou ver se eu consigo escrever aqui pra gente. Seguinte, pessoal. Bom, a gente tem o valor contábil de um ativo, certo? Valor contábil de um ativo. VC, valor contábil de um ativo. Esse valor contábil de um ativo, ao final de cada exercício social, pelo menos uma vez no final de cada exercício social, você precisa fazer um teste de impairment, um teste de recuperabilidade. Você vai testar esse valor com o seu valor recuperável. E o que é valor recuperável? Valor recuperável pode ser ou o valor justo ou o valor... Esse V aqui não ficou muito gatinho. Ou o valor de uso. Entenda isso aqui como V, tá bom? Ou o valor de uso. Vamos supor que você tem uma máquina. Essa máquina, você estima que você consegue usar ela pelos próximos 5 anos e o uso dela vai dar para você de retorno 500 mil reais. Bom valor. Já o valor de justo dessa máquina, ou seja, o valor de mercado dessa máquina, está por 600 mil. O valor recuperável vai ser o maior valor entre o valor justo e o valor de uso. No caso, quem foi maior? O maior aqui foi o valor justo. Então, o valor recuperável vai ser o valor justo. Então, o valor recuperável é o maior valor entre o valor justo e o valor de uso. Você compara os dois. O valor de mercado e o valor de quando você consegue recuperar utilizando aquela máquina. Pronto. Como maior foi o valor justo? O valor justo aqui, nesse caso, vai ser o nosso valor recuperável. É o quanto a gente consegue recuperar desse ativo. Eu te falei que era quanto? 600 mil. Né? 600 mil. Você vai comparar agora esse valor desse ativo, 600 mil, com o valor contábil. Vamos supor que o valor dessa máquina esteja registrado a 590 mil.
590k. K é de 1.000, viu, pessoal? 590 mil. Perceba, o valor que está registrado é quanto? 590. E você consegue recuperar apenas quanto? 600 mil. Como o valor recuperável está maior que o valor contábil, você não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o valor recuperável ele está maior do que o próprio valor contábil, ou seja, está tranquilo. Você não está com o valor superfaturado. Agora, se não fosse 590 mil e fosse, por exemplo, 610 mil, olha o problema que a gente teria. A gente teria o seguinte, a gente teria que o valor recuperável está menor que o valor contábil. Ou seja, o valor que você consegue recuperar usando aquela máquina tá no seu balanço está maior do que deveria estar. Então você precisa fazer o quê? Reajustar o valor contábil até o seu valor recuperável. Você precisa reajustar até esse valor aqui. Ou seja, nesse caso aqui, que é o mesmo caso da questão, reconhecer uma perda de 10 mil reais. Tá bom, pessoal? E só para lembrar, gabarito aqui, depois que você somou tudo, subtraiu, deu 139 mil, certo? Então, gabarito, letra B de bola. Tá bom? Às vezes eu não falo o gabarito, mas sempre eu vou colocar o valor final da questão, então você se baseia por isso, tá bom? Mas esse gabarito aqui está conferido com o gabarito oficial da prova, então não se preocupe quanto a se está correto ou não, porque eu conferi com o gabarito oficial da prova. Não se preocupe quanto a isso, tá bom? Vamos lá, próxima questão. A questão tranquila, questão conceitual aqui, teórica, vamos lá. Dá pausa, tenta fazer, depois acompanha a resolução. Questão fácil. A empresa A adquiriu um terreno com a finalidade de mantê-lo em seu patrimônio para fins de valorização de capital a longo prazo. Ou seja, ela comprou um terreno com o objetivo de não usar o terreno, e sim de ter uma valorização desse terreno a longo prazo. Não pretende vendê-lo a curto prazo, no curso ordinário dos seus negócios, ou seja, não pretende vender em 12 meses, não pretende vender no seu curso ordinário. A empresa A sabe que no longo prazo é provável que os benefícios econômicos futuros associados a esse terreno fluirão para a entidade e seu custo pode ser mensurado confiavelmente. Por que ela disse essas duas coisas? Porque isso, gente, é o que faz você reconhecer um ativo. O que você faz reconhecer o ativo? É o conceito dele, né? De que vai fluir benefícios econômicos futuros prováveis e que pode ser mensurado de maneira confiável, tá bom? Pode ser mensurado confiavelmente. Se você falou essas duas coisas, pode reconhecer um ativo com tranquilidade, tá bom? Ainda, a empresa A não almeja utilizá-lo na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas, ou seja, é apenas para fins especulatórios, né? Mais uma vez, né? Apenas para fins de tentar ganhar na valorização. Com base nas informações apresentadas e considerando a norma brasileira de contabilidade, esse terreno deverá ser reconhecido no patrimônio da empresa A como... Acho que a pessoa aqui, acho que de cara, ela marcaria a letra B, propriedade para investimento. Não pensaria em investimento temporário a longo prazo, porque não é temporário. Não pensaria em ativo imobilizado, acho que não. E não pensaria também em ativo não circulante mantido para venda. Acho que não veria como. Mas mesmo assim, vocês os conceitos. Vamos lá. Gente, um ativo imobilizado, a própria Lei 6.404 diz para a gente o seguinte: é os direitos que têm por objetos bens corpóreos destinados à manutenção das atividades. Essa questão não fala nada. Ele não quer usar o terreno para isso. Ele quer utilizar o terreno para fins especulatórios. Vamos lá. O CPC 28 nos diz o seguinte: o CPC 28 de propriedade para investimento diz que propriedade para investimento é a propriedade, terreno, edifício, mantida pelo proprietário para oferir aluguel ou para valorização do capital, ou para os dois, e não para usar na produção e nem para vender no curso ordinário. Gente, é o conceito, ó, o que ele descreveu aqui nessa questão é o conceito de propriedade para investimento, CPC 28. É o CPC que eu confesso para você que eu não dei nem durante a faculdade. Eu estudei ele depois, eu fiz uma pesquisa, tive que estudar um pouco sobre alguns CPCs que não são comuns, e eu não conhecia esse CPC. Esse CPC é um CPC bem legal, bem bacana, vale a pena a leitura com toda certeza.
Se você não tem tempo para ler todo o pronunciamento técnico, lê ali o sumário. Você encontra todos os CPCs no próprio site do próprio CPC, do próprio Comitê de Pronunciamento Contábil. Você vai encontrar tudo lá, tá bom? Vamos lá, próxima questão 14. Estamos acabando, hein? Estamos indo bem. Gente, mais uma questão de DVA. Vamos lá. Gente, questão de DVA, depois que você grava a estrutura, vira basicamente questão de preencher espaço em branco, né? Claro, lembre do conceito, entenda o conceito de produto interno bruto, de valorização, que é uma demonstração que demonstra como o valor é distribuído, como aquela companhia distribui seu valor, mas grave a estrutura, você vai ver que é uma questão de preencher. Olha como é fácil, depois que você tem a estrutura na sua cabeça, em mente, assim as mais que você vai desenhar na prova, essa estrutura que está do lado direito aqui no vídeo. Vamos lá. Os seguintes dados foram obtidos de uma demonstração do valor adicionado, referente ao exercício social de uma entidade do setor de bens industriais, encerrado em 31/12/2003, né? 20x3. Aí ele demonstrou, como sempre, uma DRE. Toda DVA é oriunda de uma DRE, tá bom? Você só vai reencaixar os dados e os valores. Com base somente nos dados apresentados, e considerando a resolução CFC, que aprova a norma brasileira de contabilidade, NBC-TG 09, que também é um CPC 09 que fala sobre o DVA, ele quer o que pra gente? Ele quer o valor adicionado líquido produzido, o item 5 lá, na nossa DVA, e o valor adicionado total a distribuir pela entidade, ou seja, ele quer saber lá também o nosso item 7, tá bom? Vamos lá preencher. Receita, o que a gente tem de receita? Se a gente for procurar ali na nossa lista, a gente tem venda de mercadorias, 65 mil, tá bom? Se a gente for também procurar, tem mais alguma coisa? Tem outras receitas? Não temos mais nenhuma receita, finalizou aí. Insumos adquiridos de terceiros, o que a gente tem? A gente tem materiais e energia, que ele deixa aqui pra gente, ó, 6 mil. Temos custo dos produtos vendidos, 49 milhões. Então, total dos insumos, 55 milhões. Valor adicionado bruto, 10 milhões. Né? Depreciação e amortização, 1.400. Ele dá aqui pra gente. Então, valor adicionado líquido produzido pela entidade, 8.600. Então, ficamos já no gabarito letra C. Poderíamos terminar aqui com tranquilidade, mas vamos avante para poder adicionar o valor adicional total distribuído. Temos então o resultado de equivalência patrimonial, menos 1.700, 12 milhões de receita financeira, totalizando então o valor adicional total distribuído de 18.900, tá bom? Fácil, gravou a estrutura, reencaixou as questões e vamos que vamos. Questão 15. Questão 15 é uma questão tranquila também. Vamos fazer a leitura dessa questão. Gente, essa questão você tem que saber que a DRE ela segue o regime de competência. Lembra o que é regime de competência? Você registra o fato no momento que acontece o fato gerador, no momento que acontece a entrega do bem que você vendeu, quando acontece aquela despesa, quando acontece o fato. Por exemplo, eu trabalhei no mês de janeiro. Todo dia lá acontece o fato gerador, né? Todo dia acontece o fato gerador do meu trabalho. Meu empregador, ele vai registrar o meu salário que ele tem a me pagar, né? Os salários a pagar ao final do mês de janeiro, que é o final que configura que eu cumpri aquele contrato de prestação de serviço, ele registra. Por mais que ele me pague em março, em abril, em fevereiro, o valor da despesa vai ser registrado em janeiro. O regime de competência é isso. Então vamos lá para essa questão. Perceba como essa ótica é importante. Se você compreende isso, fica tranquilo. Vamos juntos. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações no exercício social de 2018. Incorreu em despesas no valor de 80 mil, das quais 25 foram pagas no exercício e 55 mil serão pagas no exercício seguinte. Obteve receitas no valor de 95 mil, dos quais 50 mil foram a prazo e serão recebidas no exercício seguinte, e 45 mil foram recebidas no exercício. Tá bom? Considerando o disposto na lei que trata de estruturação contábil NBC-TG, a estrutura conceitual, para a elaboração e divulgação do relatório contábil,
O resultado do exercício deverá apresentar o valor de, gente, para DRE, não importa quando você vai receber, se você já recebeu agora, se você vai receber depois, o que importa é o momento da receita e o momento da despesa. Ele quer saber para a gente o valor que vai ser aprovado no resultado. Gente, se incorreu despesa de 80 mil, a gente vai ter que colocar 80 mil nessa DRE. A despesa, se ela foi no ano 1, vai estar registrada no ano 1, independente se pagou agora, se pagou depois. Se teve receita no valor de 95 mil, independente se 50 mil foi a prazo, 45 mil vai ser depois, não importa. A receita ela tem que ser contabilizada agora, no momento que eu entreguei aquele produto. 95 mil. O valor líquido disso então vai ser quanto? 15 mil, letra B, questão fácil, simples. Regime de competência. Vamos que vamos. Só falta mais duas questões. Vamos lá? Questão 16, questão tranquila agora. Essas duas questões finais eu botei só para a gente se divertir um pouquinho, tá bom? Olha como essa questão é um resumo de um pouquinho de DVA que a gente viu até agora. Vamos lá. Um grupo de investidores, deixa eu ampliar aqui um pouco. Um grupo de investidores estrangeiros planeja adquirir participação societária em uma companhia aberta brasileira, cuja atividade fim é a produção de cosméticos. Uma Avon, uma Natura que é brasileira, né? Avon acho que é americana. Uma Natura. Este grupo tem especial interesse em entender como a empresa brasileira distribui seu resultado entre acionistas. Olha, ele tem interesse em como é que ela distribui o resultado. Como é que ela distribui o resultado entre acionistas, empregados e governo. O que é que te lembra isso? Distribuir. Como é que ela distribui o resultado? Como é que ela distribui o valor? Em virtude da importância dada à destinação da riqueza gerada pela companhia, qual é a demonstração que mostra pra gente como é que foi criado a riqueza da companhia? Como foi adicionado o valor adicionado daquela companhia? Qual demonstrativo será primordialmente analisado por esse investidor estrangeiro? Gente, na cara, TVA, que é a demonstração que vai mostrar pra gente como é que foi partida o valor adicionado, a riqueza daquela companhia entre acionista, governo, funcionário, entre as partes interessadas, tá bom? DVA, demonstração do momento agora. 17, questão tranquila aqui, questão de raciocínio rapidinho, teórica, bate-pum. Anualmente, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, a sociedade anônima realizará uma reunião que terá como um de seus propósitos o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras. A definição anterior está relacionada ao conceito de, gente, qual é a assembleia que tem como objetivo examinar aquelas demonstrações contábeis, que tem como objetivo votar e aprovar e validar aquelas demonstrações contábeis. Gente, basicamente, de 4 em 4 meses, você precisa fazer essa reunião. Desculpa, ao final desse social, passou 4 meses, você precisa fazer essa reunião. Que assembleia é essa? É a Assembleia Geral Ordinária. Se você é acionista de uma empresa, tem uma participação relativamente substancial, você pode fazer parte dessa Assembleia e ter algum direito a voto e ter alguma votação, se você for milionário aí. Então, é a Assembleia Geral Ordinária que vai aprovar. Debenturista não. O debenturista não vai discutir sobre as demonstrações contábeis como um todo. Quem é acionista debenturista até pode discutir sobre as demonstrações contábeis, mas em relação a outros pontos relacionados a cross default, né? A cross default, né? Assembleia Geral Extraordinária não. É extraordinária sobre pontos extraordinários. E aprovar demonstrações contábeis é pontos ordinários, é pontos comuns. E a Assembleia de Constituição da Sociedade é piada, né? Como é que você vai aprovar uma demonstração contábil em uma Assembleia de Constituição de uma sociedade? Você está criando a sociedade, não aprovando a demonstração contábil, tá bom? Então, pessoal, gabarito dessa letra A. Eu espero que ao longo desse tempo todo que você ficou comigo aqui, deve com certeza ter dado mais de 1 hora, somado as duas partes, 1 hora e 10, 1 hora e 15. Espero ter adicionado valor na vida de vocês, ser uma DVA aí na vida de vocês. Espero que vocês continuem se dedicando, estudando. Eu
aprendi muito fazendo essas questões aqui para vocês, compartilhando esse meu conhecimento para vocês, porque seria um domingo comum para mim. Foi um domingo mais importante ainda porque eu resolvi compartilhar um pouco desse meu conhecimento com vocês. Reitero, qualquer dúvida, comenta para mim. Se esse vídeo alcançar 2 pessoas, uma pessoa só, que assistiu ele todinho, que aprendeu, que poxa, esse ponto aqui eu não sabia, esse ponto aqui eu já sabia, mas ele reafirmou esse conceito para mim, poxa, vou ficar tão feliz com isso, sabe? Então, se gostou, comenta aí. Não é um canal para deixa aquele like no vídeo, nada disso. É partilhar conhecimento, tá bom? Se tiver dúvida, com sinceridade, fala comigo, tá bom? Então, valeu, pessoal. Espero ter ajudado vocês de verdade. Qualquer coisa, estamos aí. E aquele abraço. Valeu!